Não julgue sua situação espiritual pelas emoções. O apóstolo Paulo assegura aos Tessalonicenses que eles haviam aprendido como andar de modo a agradar o Senhor. Ele lhes diz: recebestes de nós quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Paulo, a seguir, acrescenta esta exortação: para que abundeis cada vez mais. 4, versículo 1. Abundeis significa aumenteis. Paulo estava dizendo: vocês ouviram pregações do sadio evangelho. Agora então possuem firmes alicerces para lhes sustentar. Logo devem aumentar na graça em todos os caminhos, seja na fé, no conhecimento, no amor. Paulo também falou desta abundância aos coríntios. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressai nesta graça. 2 Coríntios 8, versículo 7. Ele disse, em outras palavras, o Espírito de Deus moldou supremas transformações em suas vidas. Portanto, devem dar mais de si próprios de todas as maneiras, no seu tempo, finanças, talentos. Estas passagens deixam claro: espera-se que todo aquele que se alimenta da palavra de Deus cresça na graça. Deus concedeu dons a pastores, mestres, profetas e evangelistas, com um propósito específico: levar sua igreja a crescer. Nenhum crente deve permanecer bebê em Cristo. Espera-se que cresçamos nele, para não sermos carregados por qualquer coisa falsa. O próprio Jesus fala de um aumento constante em nossas vidas. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. Cristo ordenou que a igreja de Tiatira tivesse crescimento na graça. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse 2, versículo 19. Jesus estava dizendo na essência: vocês estão mais intensos agora do que quando iniciaram. Permitiram que a minha vida em vocês se tornasse mais abundante. Provérbios ressoa isso. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, versículo 18. E Jó declara: o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos vai crescendo em força. Jó 17, versículo 9. Vemos que não há lugar para indolência, preguiça ou atraso de crescimento no corpo de Cristo. Então, o que acha do seu crescimento no Senhor? Você está vendo aumento constante de fé, esperança, amor, doação? Se é assim, como você mede seu crescimento? Tragicamente, muitos cristãos julgam seu crescimento espiritual pela situação exterior. Naturalmente, a maioria dos crentes afirma viver pela fé e não pelas emoções. Mas no dia a dia, muitos medem a vida espiritual pela maneira que se sentem e estão convencidos de que não estão crescendo espiritualmente. Frequentam a igreja regularmente, ouvem a pregação da palavra de Deus, leem a Bíblia, oram com diligência, mas sentem que não estão progredindo. Um santo me disse: eu deveria estar muito mais quebrantado no Senhor. Eu costumava chorar facilmente diante dele, mas agora meu coração não está mais tão mole. Eu simplesmente não estou crescendo. Outros se condenam porque ouvem muitos sermões, mas retêm pouco deles. Preocupam-se por não estarem tão intensos ou zelosos por Deus como já estiveram. Quero compartilhar com você alguns pontos sobre o nosso crescimento espiritual. O cristão pode estar crescendo na graça e não perceber isso. Você pode estar desconhecendo totalmente o tremendo processo de amadurecimento que ocorre dentro de si. Paulo compara nosso crescimento espiritual
crescimento do nosso corpo. Ele diz que a alma é nutrida da mesma maneira que nossas articulações, músculos e fibras físicas. Segundo ele, ela vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Colossenses 2, versículo 19. Tal crescimento vem da cabeça. Para simplificar, ao confiar e permanecer em Cristo, um fluir infinito da vida de Jesus é bombeado em sua alma. Jesus é uma constante força de vida no seu ser, uma viva corrente de águas que nunca cessa. Por isso, a vida dele emana constantemente para a sua. Mesmo quando você está dormindo, ele lhe fornece suprimento renovado todos os dias. Não importando como você se sente por fora, como você acha que Israel sobreviveu 40 anos no deserto, eles viveram do maná, pão mandado do céu. Este alimento dos anjos tinha todos os nutrientes necessários para construir o sistema imunológico dos israelitas. É por isso que o povo de Deus nunca contraiu nenhuma das doenças do Egito. Em toda a volta deles, os cananeus e filisteus morriam de pragas. Porém, o tempo todo, Israel permaneceu imune. Assim é com Cristo, o nosso maná hoje. Ele é o pão enviado para nós do céu. E ele constrói o nosso sistema imunológico contra os pecados de todo tipo. Podemos não ver sinais exteriores de que este maná está agindo em nós, assim como não vemos o sistema imunológico de nossos corpos se fortalecendo. Mas a palavra de Deus promete que todos que amam Jesus terão sua imunidade espiritual fortalecida. Pense nisso. Às vezes você ainda pode ser tentado, mas com o passar dos anos você achou poder crescente para resistir à sedução do mundo e está sentindo mais repugnância com a imundície que vê em torno. Você já não pensa e não fala como o mundo faz. Enquanto os colegas gritam, sexta-feira, é hoje, você pensa, faltam só 2 dias para chegar o domingo. Isso ocorre porque você está crescendo. Veja a lua e as estrelas. Elas parecem estar fixas, sem sinal de movimento. Contudo, estes corpos celestes estão correndo pelo espaço a centenas de quilômetros por hora. Podemos achar que o nosso crescimento está fixo, sem avanço, mas Deus nos deu uma promessa de aliança. Os plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92, versículo 3. Jesus removeu sua raiz do reino das trevas e a plantou no solo bom do seu reino. E agora você está extraindo nutrição e vida do seu solo celestial. Paulo registra, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé crescendo. Colossenses 2, versículo 7. O apóstolo está nos dizendo, ao permanecer em Cristo, você florescerá e crescerá como um botão de flores cheio de vida. A vida de Jesus brotará de você. Podemos julgar nosso crescimento espiritual erroneamente, devido à repetição e ao tédio comuns à vida. Todo dia você faz coisas repetidas vezes que se tornam aborrecidas. Por exemplo, todos os dias da semana você se levanta à mesma hora, toma o mesmo café e pega o mesmo caminho para o trabalho, come no mesmo lugar, toma café no mesmo bar e ouve a mesma estação de rádio. O mesmo pode ser verdade em nossa vida espiritual. No domingo de manhã, vamos à igreja e sentamos nos mesmos bancos, cantamos os mesmos corinhos e hinos. Até nossas orações podem soar iguais. Fazemos a mesma coisa várias vezes e somos tentados a pensar, não estou fazendo nada diferente do que sempre fiz. Leio a Bíblia e oro, canto no coro, mas não há variação. Faço as mesmas coisas há anos, não cresci nada. Quantas mentiras suas emoções lhe dizem? Uma ideia assim pode lhe roubar a graça de Deus. O fato é que todos enfrentamos infindáveis repetições na rotina diária. A vida é assim. A prova real de crescimento
é que não desistimos, continuamos nos dando para a obra de Deus, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Veja, crescer na graça não quer dizer fazer mais coisas para Deus ou coisas maiores para Deus. O crescimento verdadeiro vem por se fazer a mesma coisa vez após vez, toda vez com o coração mais seguro de estarmos fazendo tudo por Ele. É como aprender a escrever no primeiro ano da escola. Você começa com garranchos formando letras grandes, mas após algum tempo as letras ficam menores e mais próximas. Por fim, você aprende a juntar as palavras e finalmente a formar sentenças. Apesar de repetir a mesma coisa por muito tempo, você estava escrevendo o tempo todo. Algo valioso estava sendo executado. Estou convencido de que o crescimento espiritual ocorre mais nas coisas repetitivas do que em seu pular de uma atividade de ministério para outra. Precisa-se de mais graça para simplesmente se ir em frente quando estamos cansados, falidos, abatidos ou aflitos, do que quando tudo é novo. Você pode achar que está espiritualmente morto, que não está indo a lugar algum no Senhor, mas mais provavelmente está aumentando em Cristo cada dia. Podemos medir nossa situação atual seguindo um padrão errado. A experiência de conversão é muitas vezes emocional, porque é novinha em folha e tão incrivelmente especial. A transformação que ocorre em nossa alma é tão brusca, tão impressionante, é maravilhoso ser subitamente levado do pecado e da escravidão a uma vida toda nova em Cristo. O começo do nosso crescimento espiritual é como uma criança aprendendo a andar. É maravilhoso e estimulante ver um bebê dando os primeiros passos. O papai e a mamãe sorriem e insistem. Venha cá, bebê, venha. Com as perninhas vacilando, ele dá 2 passos, 3 e cai. Imediatamente é levantado e elogiado. Os irmãos o encorajam. Parabéns! Ele é o centro da atenção de todos. E finalmente, quando consegue atravessar a sala, todo mundo aplaude. Que tremenda experiência emocional para ele. Mas logo o bebê não é mais o centro das atenções. Agora, toda vez que cai, ele se levanta e anda pela casa toda fazendo bagunça. Puxa as plantas, mexe nos vasos e nas panelas, estraga a roupa das gavetas e é disciplinado por tudo isto. De repente, as coisas não são mais tão excitantes para ele. Seus primeiros passos eram carregados de risos e alegrias. Agora, ser capaz de andar não é tão espetacular ou emocionante. O crescimento espiritual é semelhante. Quando era um bebê em Cristo, você sentia Deus lhe dando atenção especial. Toda vez que caía, ele estava lá para lhe levantar. Porém, como Paulo descreve, você não deve permanecer criança para sempre. Assim como a um neném ensina-se não ir para a rua, você é ensinado a não brincar com fogo na área espiritual. Agora, toda vez que cai, você olha em torno procurando alguém para lhe levantar, mas não há ninguém. Deus está lhe ensinando a se sustentar sobre sua palavra, andar pela fé e a não engatinhar mais como bebê. É claro que é possível se tornar morno e negligente na fé. Muitos cristãos estão assim, mas a advertência de Jesus quanto a perdermos o nosso primeiro amor não é dirigida a você caso seu coração ainda deseja ardentemente a Deus. A prova de que está crescendo em sua graça é que você se preocupa em não se desviar. É por isso que continuamente examina seu coração. No entanto, Satanás fez muito cristão tropeçar por lhe convencer que havia perdido algo no Senhor. O fato é que é um terrível pecado duvidar do amor de Deus por você e interpretar mal a sua posição em Cristo pelas emoções. A sua permanência no dia a dia com Jesus não tem nada a ver com o seu zelo.
suas lágrimas ou intensidade. Repousa sobre a fé apenas. Imagine como você estaria perdido se sua salvação, na realidade, dependesse das emoções. Paulo nos encoraja, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3, versículo 13. Você nunca deve depender de experiências emocionais passadas. O que conta hoje é: você crê nas promessas de Deus para você? Você está pronto para participar de sua natureza divina através de uma maneira verdadeiramente bíblica, não por meio de viagens emocionais ou de comprovações exteriores, mas lançando-se sobre suas promessas gloriosas? Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, versículo 4. Pedro deixa claro: obtemos a natureza de Cristo apropriando-nos de promessas de alianças feitas por Deus, e não por qualquer outro meio. Um ministro uma vez se vangloriou comigo: finalmente voltei à fé da minha juventude. Estou orando mais e a Bíblia é a minha carne outra vez. Deus tem me dado mensagens de fogo para a igreja. E mais uma vez ganhei muito amor pelos que se perdem. Me sinto tão renovado. Poucos meses depois, porém, ele estava novamente caído no fundo do poço. Deus efetivamente traz renovação e novas unções para nossas vidas, mas não é deste alimento que devemos viver. Devemos viver em constante fé nas promessas contidas em sua aliança. A sua palavra é inabalável. Não importa o quão inferiores possam estar nos sentindo, o Senhor manterá suas promessas para nós. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. Judas 24. Há muitas comprovações de crescimento espiritual. Vou mencionar apenas 3. Quando se vê numa crise, você rapidamente corre para Deus em busca de conforto e orientação. Um sinal garantido de crescimento espiritual é que você leva todo o problema e toda a crise imediatamente para Jesus. Você aprendeu que tem a quem recorrer. Alguns cristãos estão eternamente em crise. Toda vez que os encontra, eles lhe contam outra reclamação terrível. Enfrentam um problema atrás do outro. Não sei mais o que fazer. A vontade deles é a de descrever seus problemas para qualquer um que estiver por perto, mas nunca os levam a Jesus, como se ele não tivesse nada a lhes oferecer. Não entenda mal, mas estou referindo-me a cristãos que enfrentam problemas reais e genuínos. Todo dia nosso ministério recebe dúzias de cartas de santos que sofrem tremendas provações. Não é esse o caso. Refiro-me aos ranzinzas profissionais da igreja. Estes se profissionalizaram em reclamação. Você os ouve e quer perguntar: o seu Deus morreu? Por que você não usa os recursos que ele lhe provê? Você não sabe que ele o tornou mais do que vencedor? Como Deus se agrada de você ir até ele primeiro em suas preocupações. Você sabe que tem alguém fiel para lhe cuidar. Você depende menos de sinais exteriores, comprovações físicas e vozes interiores. Um sinal importante de maturidade é que você deixa de desafiar Deus a se provar com comprovações visíveis ou voz interior. Certamente o Senhor efetivamente fala ao seu povo. Jesus diz que suas ovelhas conhecem a sua voz, mas a voz que Deus usa atualmente com o seu povo é a sua palavra revelada. Hebreus declara: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, versículos 1 ao 2. Além disso, quando o Espírito Santo nos fala, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, versículo 26. Quando dependemos de vozes interiores ou de sinais externos para ouvir a Deus, nos abrimos para enganos incríveis. Quero dar um exemplo. Há não muito tempo atrás, falei em 2 conferências de ministros em Detroit e Indiana. Antes de sairmos para esses encontros, disse para Gwen, minha esposa, não estou vendo muita comprovação de estar sendo chamado para falar nestas reuniões. Se Deus não me mostrar alguma prova nesta viagem, não vou continuar. Amo pregar em nossa igreja de Times Square e para mim isso é suficiente. Além disso, detesto viajar. O Senhor vai ter de falar muito claramente comigo. Em Detroit, Deus abençoou a palavra que preguei. Mais tarde, vários ministros se prostraram no chão, invocando a Deus. Porém, isso não era prova suficiente para mim. Depois, em Indianópolis, orei antes. Senhor, terás de me dar uma prova clara hoje, ou essa será minha última reunião. O Senhor terá de me mostrar que a palavra que tem me dado está penetrando no coração dos ministros. Adivinhe quem ouviu essa prece, além do Senhor? Satanás. Subitamente, uma voz doce e piedosa me cochichou. David, esta noite você vai testemunhar comprovações como nunca. Você não terá de fazer nada senão ficar lá. O Espírito Santo vai irromper poderosamente no santuário e lhe dar provas por todos os lados. Eu me alegrei e pensei, glória a Deus, isso é uma maravilha. É exatamente por isso que eu estava orando. O Senhor me ungiu novamente aquela noite. Quando acabei de pregar, apenas fechei a Bíblia e orei. Ok, Senhor, agora é a sua vez. Onde está a comprovação que devo ver? Ou simplesmente ficar aqui de pé como o Senhor me disse para fazer? Nada aconteceu. Depois de alguns minutos, as pessoas começaram a se perguntar o que eu deveria estar querendo. Eu lhes assegurei, por favor, pessoal, me tolerem um pouco mais. Só estou esperando no Espírito Santo. Ainda nada aconteceu. Aos poucos, fui ficando irritado com Deus. Resolvi, ok, Senhor, estou entendendo isso como sinal de que não devo mais fazer esse tipo de trabalho. Nessa altura, eu não sabia o que fazer. Então sugeri à plateia, levantemos todos as mãos e adoremos a Jesus. Em silêncio, todos começaram a louvar o Senhor, e o maravilhoso e suave Espírito de Deus encheu o santuário. Subitamente me senti orientado a pedir que as pessoas dos pastores viessem ao altar. Eu disse a elas, gostaria que orassem uma pela outra. Então, pegaram-se as mãos e começaram a orar. Em um instante, a doce presença do Senhor caiu sobre aquelas senhoras. Começaram a chorar, a compartilhar, a se abraçar. Deus as estava tocando e curando. Contudo, não houve nenhum trovão e nem relâmpagos, nenhuma nova prova sobrenatural. Foi puramente uma obra serena e bela do Espírito Santo. Na manhã seguinte, Gwen e eu reconhecemos a esposa de um pastor no elevador. Ela brilhava de tanta luz e nos disse que sua vida havia sido transformada pela reunião. Logo começamos a ouvir testemunhos de mulheres que haviam sido transformadas e de casais cujos casamentos haviam sido renovados. Vi que estes maravilhosos resultados não eram a poderosa prova que me havia sido prometida e rapidamente percebi o que o inimigo tinha tentado fazer. Satanás havia ouvido meu desafio a Deus em busca de demonstrações exteriores e usou isto para tentar evitar
que eu continuasse a agitar os pastores. Ele quis me convencer assim: está vendo? Deus não atendeu o seu pedido. Você deve aceitar isso como sinal para parar. Não, Deus tinha posto diante de mim uma porta aberta e me havia dado uma mensagem para pregar. Eu simplesmente deveria obedecer o meu Senhor, confiar em sua palavra, deixando os resultados com Ele. Ele sempre executa tudo à sua própria maneira, com barulho ou com silêncio, de modo visível ou invisível. Você responde com graça e a todo levante de ira e de conflitos étnicos. Uma das marcas supremas de um crente maduro é o amor por toda a humanidade perdida. O cristão deste tipo demonstra amor igualmente por judeus e palestinos, bósnios e sérvios, por todos. Creio que Deus está no controle de todos acontecimentos do globo. Ele está movendo as coisas de acordo com seus propósitos eternos, até mesmo crises e levantes com derramamento de sangue. Agora mesmo o Oriente Médio está a um triz de guerra. A revista Times trouxe uma história em outubro chamada A Montanha Sangrenta, sobre o Monte do Templo em Jerusalém. A área compreende 140 mil metros quadrados, sobre a qual se assenta uma mesquita árabe chamada Domo ou Cúpula Dourada da Rocha. Os palestinos chamam a mesquita de Santuário Nobre, mas os judeus creem que a terra pertence a Israel. Por isso veem o Domo da Rocha como, dito pelo profeta Daniel, sendo a abominação que causa a assolação, situada no lugar onde não deve estar. Marcos 13, versículo 14. Os judeus estão convencidos de que o templo de Israel será reconstruído no mesmo local onde agora está esta mesquita. Um proeminente rabino, Haim Hickman, aponta para o Domo da Rocha e diz: o templo será reconstruído exatamente aqui e em nenhum outro lugar. Os pesquisadores do rabino Hickman já recriaram os trajes sacerdotais e os utensílios necessários para a adoração neste terceiro templo. Isso inclui um misrach de prata para coletar sangue do sacrifício dos animais, assim como um menorá de $1 milhão, um candelabro dourado. Segundo Time, rabinos e mulás dizem que Deus lhes falou que o monte será retomado só pelo sangue. Outros informes revelam que já está completo o planejamento judeu para reconstruir o terceiro templo. Alguns observadores temem que a militância de judeus ortodoxos possa estar cavando através de túneis subterrâneos que Salomão construiu com a finalidade de explodir a mesquita. Enquanto isso, os palestinos declaram que breve Jerusalém será a sua capital. Por favor, não me entenda mal aqui. Não desejo violência alguma no Oriente Médio em absoluto, mas a Bíblia prevê claramente que haverá uma guerra em Israel. Por isso, não devemos nos surpreender se levantarmos uma manhã e lermos: destruída a mesquita árabe. O Egito, a Síria, o Iraque, o Irã e a Jordânia declaram guerra contra Israel. Mesmo vendo uma calma temporária, creio que estamos nos aproximando rapidamente do cumprimento destas profecias bíblicas e da volta de Jesus. As tensões mundiais crescerão, com ódio cruento, lutas amargas, revoltas raciais, morticínio étnico. Então, como devemos responder como cristãos? Devemos amar as almas dos palestinos que jogam pedras de cima do Muro das Lamentações em Jerusalém sobre os judeus que oram? Devemos amar os israelitas que incendiaram e mataram 2.000 palestinos? Devemos amar os sérvios que massacraram milhares nos Balcãs e a população de Kosovo que retaliou de volta aos sérvios?
Somente um crente amadurecido com crescimento pleno pode aceitar estas palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se teu inimigo tem fome, dar-lhe de comer. Eu lhe pergunto, você pode se imaginar passando um mês em um hospital palestino cuidando e alimentando os soldados que querem destruir Israel? Você consegue controlar seus preconceitos ao ler notícias aterradoras nestes dias? Vocês têm o mesmo espírito que havia em Cristo, que disse ao ser crucificado: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem? Se você quer andar como Jesus andou, não pode permitir que suas paixões humanas se acendam devido às manchetes. Cristo morreu por cada uma das almas perdidas desta terra, incluindo médicos que praticam abortos, assassinos, estupradores, os que atacam crianças. Neste momento, as nossas prisões estão cheias de condenados que se tornaram poderosas testemunhas do amor salvador de Jesus. Tudo porque alguém os amou a despeito dos seus pecados. Você pode saber se está crescendo na fé se for capaz de orar por aqueles que o mundo odeia. Quando ouvirmos das terríveis coisas que estão acontecendo, deveremos nos insurgir contra qualquer preconceito que se levante em nós e declarar: assumo a autoridade de Cristo contra isso. Vou amar a humanidade como o meu Senhor amou. Eis a grande promessa que faz com que todos os nossos sentimentos de dúvida e incerteza repousem. Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículos 28 ao 31. Amém. Graça e paz, irmãos.